Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxalá os abençoe. Tivemos um problema técnico no YouTube, tá? Mas eu estou parando esse vídeo, gravando esse vídeo para todos os senhores que estão aí esperando ansiosos pela nossa live. Logo, logo teremos a live. Bobear semana que vem ou na outra semana, tá? Em especial, o dia de hoje é um dia muito honroso para mim como pai de santo, como sacerdote, tá? Porque eu venho ministrar uma instrução para os senhores, trazendo o quê? Sobre religião, religar-se a Deus, tá? Independente do seu credo, crença, religião, etnia, raça, enfim. O importante, senhores, é entender que todos os dias em nossa casa de santo, todo o corpo mediúnico que está de expediente, ele recebe a mesma instrução, tá? Mas a instrução de forma diferenciada, visando o quê? A memória, a lembrança de como foi o primeiro dia ao passar por esta porta aí, por esta porteira, por este portão, tá? Então, quando os senhores passam por este portão, independente das moléstias que passam, independente das atribulações da vida, cada filho de santo do nosso corpo mediúnico atende os senhores com um sorriso no olhar. É isso que importa, porque cada filho de santo tem a lembrança de como ele entrou no terreiro a primeira vez, como ele foi recebido calorosamente, como uma família de axé tem que receber cada pessoa que passa pelo portão, tá? Então é o seguinte, senhores, morte e qualidade de vida. Para saber isso, eu preciso entender o que é a morte, tá? A morte, ela é chamada por nós de Iku, tá? Uma hora ou outra vai ser a energia que irá nos tocar para um momento de transição, beleza? O que é esse momento de transição, senhores? Para nós que somos da Terra, né, seres espirituais vivendo a experiência carnal, como eu expliquei a cada um de vocês, para nós é um momento doloroso, um momento de desenlace, porque nós não vamos ter mais fisicamente aquela pessoa ao nosso lado, tá? Então, há uma situação de tristeza no olhar, no ar, na existência de cada um, que deixa de viver ao lado fisicamente. Gravem bem isso, ó. Fisicamente ao lado, mas espiritualmente, como tudo na Terra é uma energia, né? Nós temos a situação que os nossos entes queridos estão sempre ao nosso lado, nos vigiando. Olha quanta proteção os senhores têm. Muitos pensam logo no que é negativo, não é isso? Vamos pensar no que é positivo, vamos pensar no seguinte, ó. Eu tenho Deus acima de tudo ao meu lado, eu tenho os meus guardiões, os Exus, eu tenho os meus mentores e guias espirituais, eu tenho o sagrado no meu ori, na minha cabeça, eu tenho o orixá, eu tenho o Ojuntó, eu tenho orixás, eu tenho mentores e guias, e eu tenho também, ó, os meus entes queridos, que são sempre tão queridos que nunca vão me abandonar, tá? Eu sempre falei para os senhores o quê? Quando os senhores chegam aqui no terreiro, se você sonhou, você teve uma experiência espiritual em outra dimensão, com o seu ente querido, você vivenciou no seu ente querido um reencontro, ele quis te passar uma mensagem que a vida continua, tá? Quando você sonha, você tem o estado do sono, é uma experiência que vivo você acaba migrando para o reino dos céus, beleza? Então, senhores, é o seguinte, a vida sempre vai continuar, não importa como, não importa onde, mas aquele que já se foi do plano físico não vai te abandonar. Pensem no seguinte, ó, o seu vovô, a sua vovó, a sua mamãe, não sei, que não está mais ao seu lado fisicamente, esse ente querido, ele não vai esquecer você, é impossível ele te esquecer. Aquele que antes zelava por você em vida, ele vai zelar por você no pós-vida, né? Olha que bonito isso. Assim como ele vai caminhar ao seu lado, vai te visitar de vez em quando, ele vai, nos momentos de aniversário, Natal, Ano Novo, como eu falei em outros vídeos, ele vai estar ao seu lado, te intuindo. Mas o que não pode acontecer quando essa visita ocorrer? O que não pode acontecer é o seguinte, a tristeza, a não se conformar com o Criador. Isso realmente atrapalha a caminhada daquele que não está no plano físico mais, tá? Você fazer assim, ó, como seria diferente se você estivesse aqui? Nossa, o Natal para mim acabou porque a minha mãe, o meu pai não estão mais ao meu lado. Se você está vivo, se você não foi enterrado junto, é porque nosso bom Deus, nosso Pai maior, tem realmente um plano para a sua vida, tá?
Então eu costumo sempre dizer o seguinte, senhores, que enquanto há vida, há sempre uma esperança e há sempre um aprendizado, tá? Então o que acontece? Muitas das vezes, os senhores encaram o terreiro de forma muito errada. O que é errado? É pensar que é uma loja, que você vem e que você recebe. Você paga, você recebe. E esquecem também que assim como uma igreja, uma egrégora, né? Ele também é um templo de se religar-se com Deus, de fervor, de clamar pelo Criador, tá? Então quando você começa a entender e ver o terreiro assim, ó, é um ambiente no qual eu chego com uma má sorte, eu chego com desequilíbrio espiritual, e nessa hora aí eu tenho de um sacerdote, de um oráculo, que caminho a seguir, o que fazer, que sacrifício fazer para eu encontrar a boa sorte. Nessa hora aí eu vou ter o quê? O entender que eu preciso primeiro me afinar com energias positivas, tá? Eu preciso ter afinidade. Por isso que entram tratamentos alternativos como banho de erva, rezas, enfim. Independente de qual seja a casa de axé, você precisa entender o seguinte, que você precisa perder essa visão que você tem de comércio da fé, tá? Eu quero, eu pago, eu tenho. Mas percebam o seguinte, que para um milagre acontecer, para a boa sorte ocorrer, você precisa ter conexão, tá? Pode crer, com toda certeza que sempre vai sair ali na lista do meu jogo ali, ó, tantas semanas de banho de folha, folha tal, enfim. Cada sacerdote tem a sua forma de agir, de trabalhar, tá? Nós estamos aqui para poder criticar ninguém, mas eu estou falando de mim em especial, né? A minha intenção total, como zelador de santo, como um pai de santo, é fazer os senhores chegarem num terreiro, muitas das vezes com a visão errada da coisa, e terem um bom esclarecimento, tá? Entendam o seguinte, ó, a morte, ela pode ser antecipada. Como que ela pode ser antecipada? Através dos excessos. Se você entende o seguinte, álcool é uma droga lícita, beleza. Álcool também está na Bíblia, quando Cristo, aos seus 12 anos de idade, numa festa de casamento em Canaã, ele transforma água em vinho para manter a festa, a alegria, beleza. A alegria, a festa, a confraternização. Nenhum momento ali numa passagem bíblica está escrito assim, ó, Cristo transforma água em vinho para que através do vinho as pessoas cometam excesso, tá? E assim, cada história de cada religião, nós podemos tirar para nós em nossa caminhada, independente de qual religião a gente siga, tá? Então entendam o seguinte, aonde há excesso, existe o secar da vida. Aonde eu tenho coisas que caminham com a morte, eu tenho o secar da boa sorte, tá? Aonde existe excesso de tristeza, agonia, ansiedade, depressão, juntamente alguém que tem mediunidade, como você aí, eu vou ter o quê? Uma interferência do mundo espiritual negativo, tá? Vou chegar mais um pouquinho perto porque tá passando essa hora cedo, é brabo. Então, ó, tá passando muito veículo na rua. Então é o seguinte, senhores, se você que tem mediunidade, que é um mediador, que consegue sentir o mundo aqui, ó, material, matéria, o mundo material, e entender que existe o seguinte, uma energia em cada coisa, em cada pessoa, em cada local, você absorve pessoas, ambientes e locais em energia. Nessa hora aí, a sua bateria, o seu Oriodé, o seu Ori, o seu Ocan, o seu coração aqui, o Ocan, ele vai ficar aflito, tá? Então é o seguinte, você acaba sendo um transmissor, tá? Um transmissor. E você recebe também energia, você transmite e recebe, transmite e recebe. Sendo assim, transmitindo e recebendo energia, você precisa entender que a sua energia tem que estar alta, você tem que estar vibrando e se afinando com energias muito boas e positivas. Controlar os pensamentos. Mas, pai de santo, eu sofro de depressão. Beleza, depressão é sofrer pelo passado de alguma forma. Você está enraizado ao passado de alguma forma, tá? E você não quer vivenciar este momento presente, porque o seu ori, a sua alma, a sua cabeça, ela foi alimentada durante anos por sofrer por aquela dor que você não conseguiu passar, tá? Ou que você não foi preparado para isso, pela religião ou pela família, tá? Então nessa hora aí, você precisa entender que para ter um bom futuro, você precisa ter um excelente presente. Eu chego mais pertinho, está passando agora um carro de som.
Então é o seguinte, senhores, sabendo disso, que você precisa ter um bom presente e sabendo que há um dia novo a raiar amanhã, né? Você precisa dar as costas para o seu passado que te faz mal, beleza? Aí entram os tratamentos espirituais, aí entra a força de entregar um axé para qualquer energia que vem dos céus, tá? E também entra a sua mudança interior. Essa mudança interior, ela não é instantânea, ela é devagarzinho, é quando você começa a colocar tanta coisa positiva em você, que nessa hora você começa a esquecer o que te alimentava de forma negativa antigamente no passado, tá? Então o que acontece, ó? Quando você percebe que a tristeza, a depressão, ela só te matava aos poucos, isso é uma realidade, tá, senhores? Por quê? Você tem mediunidade e um monte de espíritos estão perambulando, vagando, presos à terra, são espíritos que são totalmente presos à matéria, vamos colocar assim, vão se aproximar de você e vão te vampirizar, vão drenar essa energia vital, né, ou essa energia espiritual que você coloca de dentro para fora, aqui. Ó. É como os nossos irmãos kardecistas explicam, que existe uma gosma chamada ectoplasma na sua pele, na sua vida, na sua cabeça aqui. Ó. Cabeça que eu falo é o corpo inteiro, tá, senhores? Então, ó, esses zombeteiros, esses vampiros espirituais vão se alimentar dessa gosma aí, tá? Então isso acelera cada vez mais, através desse exemplo que eu estou dando, a depressão. Uma doença da alma, uma doença psicossomática, né? Uma doença que vai fazer você morrer aos poucos. Então essa hora é a hora que você precisa procurar a sua religião. Se você é católico, vai na igreja, converse com o seu padre, com o seu sacerdote, tá? Se você é evangélico, com um bom pastor, aquele que te traz o conselho dos céus. A intuição para sacerdotes, né, existe em qualquer religião. Quando a pessoa tem o dom de ser um sacerdote, de ser um evangelizador, independente de qual seja a religião, ele consegue te passar uma palavra divina, uma palavra celestial, como os nossos irmãos evangélicos dizem, uma palavra de Deus, tá? Então pensem assim, ó, não tem porquê eu continuar me alimentando da depressão, tá? Do sofrimento. Há muitos não sabem a causa, né? Acontece do nada, não. Às vezes a depressão também não é sofrer pelo passado. Às vezes a depressão é você, do nada, como diz a sua mente consciente, do nada bater um estado de tristeza, uma vontade de não tomar banho, uma vontade de não escovar os dentes, uma vontade de não me maquiar, uma vontade de não me arrumar. Entenda o seguinte, há uma dinâmica acontecendo aí. Você está aqui e conforme você tem um compromisso firmado lá no reino dos céus, né? Religação, religião, como é que eu vou chegar mais próximo de quem me criou? Qual a religião que eu vou escolher? Vou escolher essa aqui, culto afro-brasileiro. Vou ter mediunidade e vou exercer essa famosa caridade que todos falam, mas poucos conhecem, tá? Então, nessa hora aí, você está aqui, ó, com sentimentos que estão te drenando a energia do nada. Mas nessa hora aí, você precisa entender que nessa dinâmica aqui, ó, existem aqui, ó, inimigos espirituais, ó, drenando essa energia, sugando você. Mas Deus permite isso, não é porque Ele é ruim, senhores e senhoras. Deus permite isso para ver até onde vai a sua fé, a sua conexão com Ele e a trajetória que você vai procurar auxílio espiritual, tá? Para quem nasceu para ser da Igreja Católica, vai procurar a sua igreja e ali você vai se conectar com Deus. Muitos erram, que nasceram para serem de cultos afro-brasileiros, erram pensando assim, ó, punição, pecado, flagelo ou comércio, tá? Poucos são aqueles que vêm aqui no terreiro e já chegam com a conexão de fé, de entender como Deus, nosso Pai, foi bondoso, foi o grande arquiteto do universo e passou a engrenagem perfeita, transformou cada dia em um milagre, cada dia em uma vitória, cada dia em uma superação, tá? Então é o seguinte, ó, a ansiedade, por exemplo, é um dos fatores também que matam você. Você sofre por coisas que não vão acontecer, você sofre por coisas que você é induzido, né, a pensar que vão acontecer e não acontecem. Você, na verdade, sofre por aquilo que você não consegue controlar, tá? Mas esse sofrimento também é uma ausência de fé, é uma ausência de conexão com Deus. Então, senhores e senhoras, filhos de Zambi, filhos de Deus e filhos de Olorum, prestem bem atenção nisso daí. Quando eu tenho sentimentos que drenam a minha energia,
e tiram a minha paz de espírito, esses sentimentos aí estão resumidamente ligados ao seguinte, ó, obsessores, tá? Mas a culpa não é somente do obsessor. 50% dessa culpa é sua, beleza? 50% dessa culpa aí é por você não se conectar com Deus nos momentos de gratidão, fé e gratidão, beleza? Então é o seguinte, ó, então Iku, a morte, ela vai tocar o corpo físico de todos nós. E como é que continua essa dinâmica para nós que somos de um culto afro-brasileiro, né? Ele vai nos tocar, tá? Então, nosso amado Pai Chapanã, para quem não conhece, Omulu Obaluaê, né? Qualidades do orixá só, vai nos tocar, vai ser a terra que vai absorver o nosso corpo físico, como está na Bíblia, né? Dos católicos aí, né? Da terra a terra, do pó ao pó, né? Do pó viestes, não é isso? Vai tornar aquele corpo físico, vai se decompor, beleza. O corpo físico se decompõe, então Mãe Yansan é aquela que absorve a alma, que é entregue pelos braços de Pai Chapanã e encaminha para o Orum, para o reino dos céus. Ali você tem hospital espiritual, recompor o seu espírito, ótimo, excelente, tá? E ali passa um filme na sua cabeça do que é verdadeiramente um Ori. A alma é uma consciência única e universal. Como os meus queridos amigos que eu tenho no meu dia a dia dizem assim, pô, Pai Michel, só se vive uma vez só. E utilizo essa frase para excessos, vou explicar para os senhores por que até mesmo com Allan Kardec disse essa frase, só se vive uma vez só. Mas peraí, por que falam tanto de reencarnação? Ela existe, senhores. Eu apareço, eu sou criado por Deus uma vez só, tá? Mas ao longo da minha existência como espírito, como alma, né? Eu vou ter aparições, eu vou vestir roupas diferentes, carne diferente. Isso aqui uma hora eu deixo para trás, outra hora eu evoluo no reino dos céus, colônia, mundo espiritual, Orum superior, maravilha. Mas nessa hora aí, ó, eu tenho que entender o seguinte, ó, que eu irei aparecer em muitas existências, tá? Eu vou reencarnar, mas eu só vivi uma só, tá? Pensem numa régua, numa linha, numa escala, no qual há o aparecer, há o reaparecer de novo. Como é que acontece isso? Passou o filme na minha cabeça. Eu assumi minha consciência universal, o meu Ori, né? Então, a minha autoanálise da minha vida, minha última vinda na Terra, que vai dizer se eu vou passar por um estado de inferno ou um estado total celestial de evolução. É um tema complexo, mas eu estou tentando explicar por cima, explicar bem raso a todos os senhores que esperaram ansiosamente essa live, tá? Então é o seguinte, senhores, pensem assim, é como um filme. Você descobre que o seu pai, em outra vinda na Terra, era um inimigo seu, ou era muito amigo seu. Você descobre que a diferença entre ser feliz ou ser infeliz não estava nas coisas materiais que você possuía, mas sim como você vivenciava cada troféu, cada vitória, tá? Então é o seguinte, ó, quando um espírito assume essa consciência aí, ele vai ter o arrependimento de coisas que ele não cumpriu direito, tá? Ele vai entender de uma forma maior e melhor, por que ele discutia tanto com aquela irmã dele, beleza? E pensem no seguinte, ó, eu falo para alguns que vêm no terreiro, ninguém se conhece nessa existência, as pessoas se reencontram. Você às vezes cruza com alguém, ou então conhece alguém no seu dia a dia, que você fala assim, nossa, eu não gosto daquela pessoa. Então há uma antipatia espiritual por aquela alma ali. Como você, como religioso, precisa ter o perdão, a conexão do perdão, tá? Não rezem somente a oração decorada do Pai Nosso, a oração que Cristo nos deixou na terra, decorado, mas sintam cada frase, tá? Perdoar o seu inimigo, está no Pai Nosso também, tá? Então pensem o seguinte, ó, quando você toma consciência como espírito de quem você foi, você também toma consciência daquilo que você não cumpriu. E muitas das vezes esse estado de inferno ele começa quando você descobre que tinha que ter pedido perdão para alguém e não pediu, tá? Então é o seguinte, ó, nessa hora aí, você precisa entender o seguinte, ó, que quem ficou na Terra está em luto, isso é fato.
E as pessoas que estão em luto na terra não entendem muito o que fazer nessa hora. Pensam que a vida acabou, que Deus os abandonou. Mas não, senhores, chegou a hora. Chegou a hora do fruto maduro demais cair da árvore e nascer uma nova árvore, uma nova vida, tá? Não tenham esse rótulo que Cristo está voltando. Cristo já voltou, Ele está aqui no meio de nós, tá? E tenho a certeza que Ele já ressuscitou e agora Ele está intercedendo por cada um dos senhores, tá? O candomblessista também é cristão, para quem não sabe. O umbandista é mais cristão do que as pessoas pensam, tá? Então é o seguinte, Cristo foi o médium dos médios, foi o mestre dos mestres, tá? Foi o espírito da bondade, da caridade em meio a nós, todos aqui na terra. Deixou uma mensagem de esperança, de fé em Deus, nosso Pai, acima de tudo. Uma das frases bíblicas que eu lembro muito bem é: devemos dar graças a Deus todos os dias, em todos os lugares, tá? Por que eu estou falando tanto isso por isso? Para quem não sabe, eu também sou formado em teologia, tá? Então, a teologia no Brasil, pouco se fala sobre teologia africana, tá? Então, para a pessoa ser um teólogo, ela precisa estudar sobre cristianismo, sobre história da evolução da religião e tudo mais. Então é o seguinte, senhores, estudando mais sobre o ser humano, nós entendemos o seguinte, que quando você deixa de ser humano e você vira um ser espiritual por completo, e você entende que aquela que é sua mãe, outrora foi outro personagem na sua vida, mas houve uma ligação, aquele que é o seu pai, aquele que é o seu irmão, você entende o seguinte, que você precisa zelar por aquelas pessoas de alguma forma, tá? Mas o que acontece? Muitas das vezes, esse zelar ele é mal entendido pelo próprio espírito e indiretamente ele acaba vampirizando ou drenando energia de pessoas que têm mediunidade na própria casa, que ficam chamando para coisas negativas. Exemplo, ó, você tem uma herança para resolver, né? A pessoa, o espírito morreu e ele tem aquela consciência que deixou algo mal resolvido na terra, então ele não vai ter paz. O espírito do nosso ente querido só recebe paz, só encontra paz quando ele vê que todos os senhores estão cada vez mais conectados com o Criador, cada vez mais agradecidos pela própria passagem que ele teve na terra. Exemplo, ó, se você tem um aluguel que você recebe de um pai seu que deixou imóvel de herança para você, toda vez que você for receber aquele aluguel ali, agradeça ao seu antepassado. Peça que os céus o iluminem, agradeça por você ter aquelas moedas que vão fazer com que você consiga pagar suas contas, guardar para o seu amanhã, vestir, calçar, estudar, investir, não sei, fazer caridade, não sei. O importante é você precisa entender o seguinte, você ficou na terra vivo. E aqui, ó, no sangue que corre em suas veias, existe uma herança genética, uma herança espiritual, tá? Minha mãe carnal está me vendo aí nesse vídeo. Minha mãe carnal, para quem não sabe, é indígena, filha da minha avó, que era paraense, amazonense. Então o sangue que corre em nossas veias aqui, ó, é o sangue de índio, tá? Então, senhores, até mesmo nisso você precisa se analisar bem. Qual é a sua herança genética espiritual? Qual é a sua raiz ancestral, tá? Então é o seguinte, voltando ao assunto da live, que não ia ser live, que virou um vídeo, uma videoaula, né? Então é o seguinte, ó. Então entenda o seguinte, o espírito está ao seu lado em horas que você está sintonizado com boas vibrações celestiais, tá? Não se resolve um problema como esse indo contra o Criador, tá? Não se resolve um problema como esse se desconectando do seu templo religioso. Muitos, às vezes, viram as costas de uma forma tão grande, com uma revolta tão grande, que deixam de ir na igreja, deixam de ir no terreiro, deixam de ir no seu templo budista, se são budistas. No momento de dor é que você precisa mais de Deus, tá? Porque você está sofrendo algo que está aqui dentro do seu universo. Eu já tive muitos filhos de santo que os entes queridos faleceram, fizeram a passagem, e lembram que eu estava ali, ao lado, não para fazer um axexê, não para fazer uma cerimônia ecumênica de funeral, mas também para apoiar aquele filho de santo, tá? E o cliente também, né? Muitos também foram os filhos de santo que fizeram a passagem porque chegou a hora de nascer de novo, de evoluir, evolução, e eu estava lá, o único a estar no velório. Então, senhor, desculpa aí a câmera para cá. Então é o seguinte, ó, entendam o seguinte, a morte
não para a alma. Entendam isso. A morte não para a família. A morte não distancia você do seu ente querido. A morte, na verdade, é um renascimento, tá? Então, quando Iku, a morte, toca alguém, porque chegou a hora, é a hora que aquela pessoa basicamente cumpriu tudo que ela tinha que cumprir. Ah, Pai de Santo, mas eu deixei sonhos para trás. Né? Às vezes eu me comunico com espíritos aqui no terreiro, na reza das 5 da manhã principalmente, que dizem que estão inconformados porque tinham sonhos. Mas eu peço a intercessão divina por Deus, para Deus, nosso Pai, né? Peço a Pai Omulu, peço a Mãe Iansã, peço a todos os mentores e guias de que aquela alma seja bem esclarecida do que verdadeiramente ela veio fazer na Terra. Passa-se um período, né, de meses, não é de uma hora para outra, tá, senhores? O tempo na Terra é um, no reino dos céus é outro. Aquela mesma alma aparece de novo no terreiro. Cercada de bons espíritos, tá? Cercada de energias positivas, para agradecer ao sacerdote que se conectou com aquela alma e esclareceu que havia algo por trás da cortina, que naquele momento, aquela evolução, aquela dor que ficou também para ele, que desencarnou, ia ser esclarecida, e foi esclarecida. Exemplo, às vezes, senhores, aquela alma só tem só um dever a cumprir naquela vida, naquela vinda, vamos botar assim, vida é uma só, naquela vinda na Terra, que era assim, ó, eu preciso resgatar tendo um filho homem. Beleza. Teve o filho homem e 2 dias depois aquele pai ou aquela mãe faleceu, fez a passagem. Aí aquele espírito, em primeiro momento, vai ficar o quê? Inconformado com o nosso Criador e com tudo que vai recebê-lo, né? Inconformado da seguinte forma: inconformado porque ele vai dizer assim: Deus, meu Pai,